Olá, a paz do Senhor. Mais um minuto de esperança para o seu coração. No dia de hoje eu quero conversar com você sobre alguém que não desistiu, ainda que aparentemente não estava sendo ouvido. Eu quero dizer para você hoje que Deus é o Deus que se compadece e que tem prazer em ouvir a sua voz, desde que o seu coração esteja derramado e quebrantado diante dele. No Salmo de número 34, no verso de número 17 e 18, diz assim: clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito reto. Salva de espírito reto na sua presença. A Bíblia nos fala de uma mulher que ela não tem nome. Mais uma daquelas personagens que eu tenho trazido aqui para você que não tem nome. E esta mulher de hoje, ela é conhecida como uma mulher Ciro-fenícia ou então como uma mulher cananeia. Deixa eu contar um pouquinho do histórico dessa mulher para você entender a situação que essa mulher viveu. O texto que nós vamos meditar está lá em Mateus, no capítulo 15. Deixa eu ler o texto para você entender o que significa a história dessa mulher. Passando Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se dele, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando em alta voz atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Essa mulher, para que a gente possa entender, ela era uma grega de origem Ciro-fenícia, de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom ficavam localizadas na Fenícia. Atualmente, hoje é o Líbano, ao norte da Galileia. Sidom ficava aproximadamente 32 quilômetros de Beirute. Fica 32 quilômetros de Beirute. Tiro, ela era famosa na antiguidade porque os fenícios, eles dominavam a arte da navegação, o mundo da navegação. Por isso eles ficaram muito famosos na antiguidade. Os reis de Tiro, eles fizeram uma aliança, um acordo com Davi e com Salomão. O que era esse acordo? Eles iam trazer madeira nobre, madeira de lei, para a construção do templo e, em contrapartida, Salomão daria a eles mantimentos e cereais que eles precisavam. Porém, as consequências desse acordo que eles fizeram lá atrás, lá muito tempo atrás, foram catastróficas para Israel. Por quê? Porque depois que esse rei que eles fizeram um acordo morreu, que era Irão, um outro rei assume, que é chamado de Etbaal, esse rei. E esse rei era o pai de Jezabel. E esse rei faz acordo com Acabe. E com esse acordo, Jezabel se casa com Acabe. E quando ela casa com Acabe, ela implanta a idolatria a Baal dentro de Israel, no reino de Israel. O que levou a consequências terríveis, o que levou e desembancou na ira de Deus. E o que teve como consequência os cativeiros dos assírios e os cativeiros da Babilônia, tudo por causa desse acordo que eles fizeram. E esta mulher cananeia, ela vinha dessa descendência histórica, desses povos que trouxeram tanto sofrimento a Israel. Então, vinha um grande peso de história sobre a vida dessa mulher. Assim como eu já compartilhei com vocês aqui da mulher samaritana, como havia todo aquele peso histórico sobre a vida dela, essa mulher cananeia também. Mas nós podemos tirar algumas lições com essa mulher. E que lições nós temos para aprender hoje com essa mulher cananeia? Primeiro, essa mulher estava desesperada pelo problema da sua filha. Quando nós temos um filho doente, quando a nossa mãe está doente, ou o nosso pai, ou o nosso cônjuge, ou alguém que é muito importante para nós está muito doente, que a gente já fez tudo o que podia fazer e não tem condições de achar a cura
não temos outra solução a não ser ir atrás de Jesus. E ir atrás de Jesus como essa mulher foi. Essa mulher saiu correndo atrás de Jesus e gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Essa mulher atravessou todo um país, atravessou uma fronteira para vir atrás de Jesus. Que obstáculos você precisa atravessar para ir até Jesus colocar a sua dificuldade? Essa mulher foi até Jesus. Segunda coisa que nós aprendemos com essa mulher, que Jesus ele não lhe respondeu palavra alguma. O texto diz que Jesus não responde nada. Os discípulos de Jesus faz alguma coisa, porque essa mulher vem correndo atrás de nós e vem gritando, dizendo, pedindo misericórdia. Porém, Jesus não respondeu palavra alguma. Quantas vezes nós clamamos a Deus, nós buscamos a Deus e parece que Deus não nos respondeu palavra alguma. Nosso problema é tão grande, a nossa situação é tão difícil que nós não conseguimos ouvir e nem escutar a voz de Deus. E até pensamos que Deus nos abandonou. Esta mulher não se intimidou diante da aparente indiferença de Jesus, pois ela sabia que através dele ela obteria a resposta e a solução do que ela precisava. Essa mulher entendeu que sem Jesus ela não podia fazer nada. Deixa eu dizer para você hoje, sem Jesus você não pode fazer nada. O próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. A terceira coisa que nós aprendemos com essa mulher: não devemos ter vergonha de nos expor por completo diante de Deus. Não devemos ter vergonha de expor por completo a nossa vida diante do Senhor. Diante do Senhor não é lugar de ter segredo. Diante do Senhor é o lugar de rasgar o coração e derramar a alma diante do Senhor. Essa mulher não se importou com o que as pessoas estavam pensando, nem com o que os discípulos estavam pensando. Essa mulher, ela queria era tocar o coração de Jesus. E ela se expõe por completo. Expõe a sua vida diante do Senhor. Exponha seu coração diante do Senhor. Jesus então, depois de muito aquela mulher insistir, depois dos discípulos dizerem: mestre, faz alguma coisa, essa mulher vem correndo atrás de nós e gritando, faz alguma coisa. Jesus olha para aquela mulher e diz assim: eu vim para os filhos de Israel, eu vim somente para os filhos de Israel, eu vim para os filhos de Israel, para os filhos da promessa. Jesus olha para aquela mulher e diz que ele havia sido enviado para os judeus e não para os fenícios. É isso que Jesus está dizendo. Porém, esta mulher reage à aparente rejeição de Jesus com rendição e humilhação. E não com humilhação vazia e inútil, mas com coração quebrantado e sincero. E nós acabamos de ler no Salmo 34, que um coração quebrantado, contrito e sincero, jamais Deus despreza. Jamais Deus despreza. E essa mulher se humilha e diz: Senhor, socorre-me. Depois de Jesus dizer: eu não vim para você, eu vim para o povo de Israel, eu vim para os judeus. Mas essa mulher diz, se humilha, se joga no chão, porque apesar dela vir de um outro país, com certeza ela já tinha ouvido falar da fama de Jesus. Ela já tinha ouvido falar quem era Jesus. E ela se humilha, se joga no chão e diz: Senhor, socorre-me. Aleluia, glória a Deus. Quinta lição que aprendemos com essa mulher: ela veio, adorou de joelho e disse: Senhor, ajuda-me. Está difícil, se humilhe diante do Senhor. Está difícil, está doendo, o filho está doente, é a doença que chegou na sua casa, é a solidão, é a depressão, é a ansiedade, é a síndrome do pânico, é o que chegou na sua vida? Se humilhe diante de Jesus e faça como essa mulher cirofenícia e diga: socorre-me, Senhor, ajuda-me, Senhor.
No Salmo 51, no verso 17, diz que os sacrifícios agradáveis para Deus são um coração quebrantado. Se quebrante diante dele, derrame a sua alma diante dele. A nossa atitude deve ser de dependência total a Deus e ao seu poder, porque sem ele nada nós podemos fazer. Aleluia. A sexta lição que nós aprendemos com essa mulher. Aleluia, Jesus. Jesus fala que não é certo. Jesus olha para aquela mulher depois dela se humilhar, se ajoelhar aos seus pés. Aí Jesus olha para aquela mulher e diz assim: não é certo eu tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Jesus fala que não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus estava dizendo com essa frase que os judeus deveriam se alimentar e só depois de estarem fartos é que eles dariam de comer aos estrangeiros. Mas isso também não foi empecilho para que essa mulher desistisse. Pelo contrário, essa frase de Jesus gera fé no coração dessa mulher. E a resposta dela foi: mas Senhor, aleluia, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Aleluia. E isso foi suficiente para gerar ainda mais fé no coração dessa mulher. E a sétima lição que aprendemos com essa mulher: sua insistência e perseverança produziu fé. O problema, a luta, a tribulação, as aflições, quando são encarados como provações, como uma prova que já foi transpassada, vencida em Cristo, resulta em conquista. Essa mulher enfrentou aquilo ali como uma provação, como uma prova que já tinha sido vencida em Cristo. E através da fé dessa mulher, essa fé originou nessa mulher e ela alcançou a graça e o favor de Deus, tendo naquele instante, além da admiração de Jesus, também ela teve o que ela mais desejava, que era a cura da sua filha. Olha o que diz o texto. Ele, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Então Jesus lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-te contigo o que queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Sua filha ficou curada. Precisamos suportar as aflições, sabendo que as mesmas aflições, elas vão produzir em nós fé. E assim agradaremos a Deus e receberemos dele em tempo oportuno. Essa mulher recebeu em tempo oportuno. Mesmo quando ela foi humilhada, isso não a parou. Pelo contrário, ela humilhou-se mais ainda. Quando ela respondeu: ah, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela deu uma resposta que vai além das barreiras morais, culturais, éticas e histórias. O próprio Jesus, que é o Senhor da fé, admirou-se da fé daquela mulher. A fé é capaz de transpor os mais elevados muros. E a fé desta mulher transpôs os muros dos judeus contra a sua vida. É assim que Deus deseja que confiemos nele com uma fé firme e inabalável. Que ainda que o problema diga não, ainda que parece que Deus não está ouvindo, ainda que parece que Deus está sendo indiferente, Deus está te ouvindo e em tempo oportuno Ele vai te atender. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração, Deus abençoe sua família, Deus restaure a sua fé nesse dia, em nome de Jesus, e que Deus abençoe a nossa nação.